Saudações, me chamo Rafael Carvalho e sou professor no curso de Licenciatura em Artes Visuais do Instituto Federal do Ceará, campus Fortaleza. Hoje estou aqui para apresentar o artigo intitulado Violentas Aparições Fantasmais, Iconologia Política e Errância em Dora, Longo, Bahia. O presente artigo evoca noções e conceitos da história da arte, apresentando aproximações entre as produções da artista contemporânea brasileira Dora Longo, Bahia e o espanhol Francisco de Goya. Para tanto, empreendemos uma abordagem metodológica tributária da iconologia de Aby Warburg e seus conceitos Nachtleben e Pathos-Formel. Nesse sentido, buscamos consonância e alianças com autores cujas pesquisas vibram em parecida frequência, como Carlo Ginzburg e a noção de Logos-Formel, e nessa linha, o processo de montagem das imagens sobreviventes. Com a instauração da pesquisa em arte, apresentamos pranchas com os resultados formais da pesquisa em andamento, que presentificam em nosso ethos um pathos violento em forma ou ideia. Pesquisa em artes visuais em andamento, cuja modalidade apresenta o seu mirar, olhar a construção teórica, para algumas obras de Dora Longo, Bahia. Suas morfologias e, sobremaneira, suas dimensões abertas aos significados, que presentificam temas que apresentam o ethos e alcançam o que é da ordem ética e atingem o que é da ordem política. Para tanto, evocamos a história da arte como essa área primeira de interesse. Consideramos que as imagens diagnosticam e aferem de seu tempo os seus sintomas, tornando visíveis, para além de seus momentos históricos, os seus fenômenos estéticos. Deste modo, as imagens, nesta ensaística, apresentam sintomas que transitam comparativamente a priori na obra de Francisco de Goya e extrapolam o pathos e alcançam o ethos de nossa história recente, o nosso tempo presente. As considerações iconológicas em Warburg efetivam uma postura errante junto aos conceitos de sobrevivência e à fórmula de pathos. Munidos deste referencial, propomos um mapeamento da presença fantasmal presentificada na vida das formas e nas formas das ideias. Tal recorte teórico apresenta o movimento conceitual operatório que nos leva a Carlo Ginzburg, com a obra Medo, Reverência e Terror. Esta que aduz, a partir da ideia de narrativa, um tipo de rumo, um agenciamento de um saber visual, cuja montagem está aí como esse atrator, apresentado por Huberman. Goya nos apresenta, ao longo de sua produção, temas variados, espinhosos, funestos e profundamente ligados ao seu tempo. Essa imagem ela pode ser melhor ampliada no artigo, e aqui nós temos a figura número 1, que é essa prancha produzida durante essa pesquisa, que apresenta essa imagem tão presente, com esses sonhos da razão que produzem monstros, não só lá quanto aqui neste agora. E articulamos a partir de Goya, na série Desastres da Guerra, esse trânsito serpenteante, que é essa aproximação com a pesquisa das imagens que a Dora Longo Bahia nos apresenta, e evoca nessa mesma temática, cuja série leva também o nome Desastre da Guerra. E aqui nós temos essas imagens, comparativamente, cada uma a seu modo, cada um no seu tempo, cada um com suas manifestações. E aqui nós temos 4 imagens apresentadas em formato de prancha, produzidas pela Dora, cujas temáticas apresentam esse contexto de guerras, desses conflitos beligerantes, sobretudo num contexto do nazismo e do fascismo, seja na Espanha, seja na própria Alemanha ou na Itália. Outras imagens aduzem a isso. E outros lugares e outras temporalidades também são apresentadas na série da Dora. Essas aqui são icônicas, a gente traz para construir esse momento. Ao passo dos quase 200 anos, 197 precisamente, que separam as duas séries, é possível perceber um contágio, algo maior que uma citação, maior que uma influência, referência ou reverência. Afinal, a história da arte não é encarada aqui como uma sequencialidade de influências ou evolucionistas formais. Ou melhor, estamos a falar de uma elegia fantasmal que opera, na verve de Warburg, em uma sobrevivência. Ginzburg nos fala que a noção de Pathos-Formel ilumina as raízes antigas das imagens modernas e a maneira como tais raízes foram reelaboradas. Mas no instrumento analítico que nos foi legado por Warburg pode ser aplicado a fenômenos muito diferentes daqueles que se destinavam inicialmente. O frontispício de Leviatã, este ilustre,
exemplo de iconografia política, traduz numa imagem nova as antigas palavras de Tácito. Acreditam naquilo que acabaram de criar. Neste caso, não estamos diante de uma emoção, e sim de uma ideia, uma logos fórmel, cujo objeto é uma emoção. Somos dominados por mentiras, cujos autores somos nós mesmos. Uma ideia de simplicidade paradoxal e desarmante. E daqui pode-se iniciar a crítica das linguagens e das imagens da política. E seguimos. Essas ideias transmitem, além de uma euforia, um tipo de inquietação. O autor alerta que, para compreender o presente, devemos aprender a olhar de esguelha, ou então, recorrendo a outra metáfora, devemos aprender a olhar o presente à distância, como se o víssemos através de uma luneta invertida. No final, a atualidade surgirá de novo, porém, num contexto diferente, inesperado. Principalmente na epocalidade que atravessamos, com a extrema presença do passado em nosso presente e com tons ufanistas que beiram, além da discrepante bancarrota anunciada, enevoam com enxofre o horizonte dos possíveis. Notamos sintomas mórbidos e coercitivos em várias camadas de discurso e na pele de nosso tempo presente. Profanação não apenas da carne do corpo, mas da própria carne da vida. Notamos nesse ethos uma política de violação. Violar virou um modus político. Dizemos com isto que as imagens aferem de seu tempo sintomas e tornam visíveis suas manifestações éticas, estéticas e política. A próxima imagem apresenta o capricho do desastre, a figura número 5, que é uma montagem produzida como resultado provisório dessa pesquisa e que apresenta a série Farsa de 2013. Né? Nós temos aqui à esquerda Mará assassinado, nós temos o Che Guevara, comandante Che Guevara assassinado, e temos aqui Edson Luiz, nessa terceira imagem mais à esquerda. Nessa outra esquerda, nós temos aqui Edson Luiz, o primeiro estudante assassinado brutalmente pela ditadura civil-militar brasileira. E nós temos aqui as imagens que estão nesse serpentear, que apresentam esse patos de violência política. Seguimos. Captar no pretérito a centelha de esperança só é dado ao historiador que estiver convicto do seguinte: se o inimigo vencer, nem mesmo os mortos estarão a salvo dele. E esse inimigo ainda não parou de vencer. Walter Benjamin diz isso para a gente. E percebemos que o patos violento se apresenta não somente nas imagens citadas, nem mesmo na produção de Goya ou de Dora Longo Bahia. A violenta presença de um discurso embebido em ódio, em festejos da carnificina, com suas macabras danças, se arrastam em birôs e discursos nacionalistas. O ódio e a violência, mais uma vez, mostram suas garras e sua bélica aparição como dispositivo operatório. O reaparecimento de discursos autoritários pautados no ódio é um sintoma epocal que não é exclusivo ao nosso tempo. Aparente nas imagens e nas ideias, estas manifestações de forças obscurantistas, não dialógicas, misóginas e contrárias à vida, se arrastam como vermes purulentos, o que nos coloca em um campo de disputa, assim como o campo do discurso, da arte e a história de nossas vidas nestes últimos anos e dias. Assim dizemos com a intenção de afirmar a vida. Afinal, a vida é uma questão de forma, e em nosso tempo histórico e contexto político é possível ensaiar outras miradas, imagens e discursos. Ideias e práticas que apontem para um ethos possível, não em outro plano, nem mesmo em um tempo longínquo, mas neste aqui e neste agora, como um primeiro passo numa caminhada que afirma o viver como uma prática estética política. Aqui encerramos nossas referências. Agradeço, tenhamos todos um bom encontro. Saúde para todos.